Muito bem, é o seguinte, tem a confirmação, então, Simone Tebet para o Ministério do Governo Lula. A Manuela Niklevics vai trazer os detalhes pra gente. Manu, bom dia para você. Bom dia mais uma vez para você, para todos que nos acompanham agora no RN Dia Paraná. Pois é, faltando menos de uma semana para o início dessa nova gestão do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva do Partido dos Trabalhadores, alguns nomes para assumir ministérios ainda seguem em dúvida. São cerca de 16 ministérios que ainda precisam de um ministro para chamar de seu, e parece que um destes ministérios deve receber a sua ministra ainda hoje, nesta terça-feira. Simone Tebet, do MDB, que foi parte aí importante desta campanha no segundo turno de Luiz Inácio Lula da Silva, ficou em terceiro lugar no primeiro turno, deve aceitar, a proposta para assumir o Ministério do Planejamento e Orçamento. É importante a gente lembrar que este é um ministério que surge do desmembramento do Ministério da Economia do governo de Jair Bolsonaro, que se transformará em 3 pastas agora na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. A primeira delas, Ministério da Fazenda, que fica sob a aba de Fernando Haddad, também o Ministério de Indústria, Comércio e Serviços, que terá como ministro o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, e agora a terceira pasta dentro, do que temos hoje como Ministério da Economia, que é a pasta do Planejamento e Orçamento, deve ficar sob a aba de Simone Tebet, ela que, segundo fontes aí do MDB, já teria avisado ao seu partido que decidiu, sim, aceitar este convite feito pelo presidente já na semana passada. A reunião deve acontecer ao longo da tarde e é por lá que eles devem definir quando será feito o anúncio. De acordo com as fontes, a Simone Tebet topou este Ministério do Planejamento depois de receber um aval para poder definir da maneira como queira a estrutura desta pasta. A senadora queria um ministério responsável por concessões e parcerias público-privadas em estados e municípios, além de ser um ministério que ela enxerga que tem condições de entregar bons resultados. Desde o início houve bastante discussão sobre qual ministério ela iria ou não aceitar. Houve muita conversa entre o governo eleito, entre esse grupo de transição, porque ela não queria um ministério de fachada, digamos assim, só um ministério para chamar de seu, mas ela queria sim uma função que pudesse trazer resultados. A partir disso, o planejamento de Tebet deve trazer para debaixo do seu guarda-chuva, então, o Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI, mas o MDB, o partido da Simone Tebet, ainda insiste em uma possibilidade do planejamento ter controle de alguns bancos públicos, só que o Partido dos Trabalhadores não está aceitando muito bem essa transferência. A gente espera, então, ao longo da tarde, a confirmação, o comunicado oficial da ministra, então, Simone Tebet, que deve começar a atuar no ano que vem, na nova gestão no Ministério de Planejamento. Rafa, volto com você no estúdio. Obrigada, Manu. Vale dizer o seguinte, Simone Tebet, muita gente se perguntava o que iria acontecer, Teve aí rusgas com Lula, mesmo depois de tê-lo apoiado aí no segundo turno, e para assumir a pasta do Ministério do Planejamento, como tudo indica que vai acontecer de maneira oficial, embora o acordo praticamente já esteja fechado, precisou vencer aí alguns desafios, algumas barreiras. Primeiro, que ela mesma não queria, gostaria de assumir um outro ministério, foi acotada para o Ministério do Meio Ambiente, mas teria se posicionado dizendo que queria guardar a Marina Silva primeiro, que não gostaria de assumir a pasta sem ter o aval de Marina Silva, que acabou tendo o nome confirmado. E o governo tem muitos aliados para conseguir fazer essa acomodação. Então, um dos desafios que foi apontado, inclusive, era uma certa resistência de Fernando Haddad com o planejamento, porque ele, em tese, estaria um pouco preocupado, essa é a apuração de bastidor, com a questão da visão política e da visão econômica que a Tebet tem, muito diferente. Mas aí veio aquela declaração dele, dizendo aí ontem que ela é muito qualificada e que ele não vê qualquer dificuldade, uma política muito qualificada, uma pessoa que sabe trabalhar em equipe e que, enfim, estava concorrendo à presidência da República, falou lá em respeitabilidade, mas o fato é que nos bastidores se ventilou essa possibilidade de uma certa resistência do Haddad em relação a essa situação. E também a própria Tebet, que queria um Ministério de Representação, mas teve que encontrar espaço aí cavando
com todas as contas que o governo federal próximo tem a pagar aí diante do apoio múltiplo, né? Todo mundo quer, obviamente, um ministério que tenha recurso, que tenha orçamento, que tenha peso em decisões políticas para acomodar MDB e União Brasil, por exemplo. Existe aí certos ajustes, então estava a depender. Hoje, portanto, foi para essa conversa e esse encontro com o presidente Lula, o próximo presidente da República, assumir aí no dia 1º e, ao que tudo indica, portanto, vai conseguir assumir uma pasta que tem recurso, representação, derrubando essas barreiras aí. Vamos ver como é que vai ser o futuro de Tebet. Já estava virando meme na internet a história da Simone Tebet, para onde andava, onde é que estaria, o que aconteceu com a Simone Tebet, faz o L, né? Muita gente mandando, quem que viu? Exatamente. E aí, agora parece que há a definir aí o desenho do que fará a Simone Tebet no próximo governo.